Olá, estamos aqui para mais uma das nossas aulas do curso de formação de mulheres na política. Eu sou Alison Lubacher, Past President da BPW Brasil e tenho a honra de receber hoje a Viviane. A Viviane Mello é mestranda do CEUB, nosso parceiro nesse nosso curso tão valioso para todas as mulheres. Então a Viviane vai fazer uma colaboração conosco hoje e vai trazer o tema Lawfare de Gênero. Como se prevenir de acusações falsas? Viviane, por gentileza, primeiro se apresente e receba o agradecimento de mais de 1.200 mulheres no Brasil que estão veiculando e assistindo essas aulas pelo YouTube da BPW Brasil e do CEUB e recebendo esse conhecimento de pessoas como você, que generosamente está aqui na emenda de um feriado comigo para trazer a sua informação, o seu conhecimento. Muito obrigada em nome de todas as mulheres da BPW Brasil. E aquelas pessoas que estão nos assistindo, lembrem de compartilhar com todas as pessoas que você conhece, para que as mulheres que vão fazer parte do processo eleitoral de 2026 possam ser contempladas com todo esse conhecimento. Muito obrigada, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui falando, divulgando, compartilhando um pouco desse conhecimento. Eu me chamo Viviane Vieira de Mello, eu sou advogada, pesquisadora em Direito e Políticas Públicas. A minha área de concentração na pesquisa é sobre o enfrentamento à violência contra as mulheres. Atualmente eu estou assessora parlamentar, mas tive experiência na presidência da República, no governo do Distrito Federal, na academia como professora do Núcleo de Práticas Jurídicas aqui do UniCEUB. Então hoje eu quero externar todo o meu agradecimento, esse convite honroso, maravilhoso, e contem comigo sempre. Bom, posso começar? Por favor, fique à vontade. Então tá. Bom, este é um tema muito profundo, complexo, é um tema que a nossa doutrina brasileira ainda está pesquisando, então todas as nossas fontes, elas são bem recentes. O que é o lawfare de gênero? Eu quero introduzir um pouco o assunto com vocês, a parte levemente histórica para a gente compreender esse instituto de uma forma geral, ampla, e também compreender por que ele se aplica hoje ao nosso sistema, por que precisamos olhar para isso com um olhar atento, específico e sob o viés do gênero, né? Bom, lawfare, eu quero já introduzir com essa explicação já didática do que significa essa expressão. Essa expressão, temos duas palavras que vêm aí do inglês, que é o law e o lawfare. Law é o direito, é a lei, o lawfare é a guerra, né? Então, a soma dessas duas palavras, nós temos essa conceitualização, que é o uso do direito como uma arma. E quando a gente está falando em gênero, o uso do direito, do sistema, como uma arma contra mulheres. Então esse é o nosso conceito basilar para entendermos aí todo esse sistema, esse ordenamento e como que esse ordenamento infelizmente se instrumentalizou contra um grupo específico, no caso nós mulheres. Essa expressão ela surge aí desde 1975, mas em 2001 é que nós temos de fato essa expressão lawfare dentro do ordenamento, mas dentro do ordenamento internacional, que traduz-se como nós estamos ali, né, conceitualmente falando e espacialmente, geograficamente falando, nós estamos falando de cortes internacionais, nós estamos falando de direito internacional, né, nós estamos falando de se utilizar de armas que não sejam bélicas para atacar o inimigo, para aniquilar o inimigo. Então, que armas seriam essas? Tarifas, embargos, aniquilamento econômico, financeiro, conceitos e elementos que vão deslegitimizar, né, descredibilizar, aniquilar, eliminar aquele alvo, aquele inimigo. Então, nós temos isso dentro do conceito do panorama internacional, quando um país recorre a cortes internacionais para tentar acabar com um determinado país, uma determinada cultura, a fim de estabelecer-se a sua própria hegemonia.
Esse conceito, então, ele é trazido aí a partir dos anos 2000, 2001, dentro da esfera internacional. No Brasil, nós temos a recepção desse conceito, principalmente nos processos eleitorais, nos processos que envolveram impeachment da nossa ex-presidente Dilma Rousseff, os processos criminais que envolveram o ex-presidente, o atual presidente Lula, né, na época, então condenado. Não vou entrar aqui no viés ideológico, político disso, mas são exemplos que trazem politicamente como o lawfare se instalou, né? Como a gente pode verificar que esse sistema de aniquilamento, ele pode se valer do ordenamento jurídico para, de fato, retirar um inimigo, retirar um personagem daquela corrida eleitoral. A Operação Lava Jato, ela inaugurou muitos mecanismos em que nós tivemos a violação maciça de direitos fundamentais, o devido processo legal, com o abuso, né, de algumas ações que de fato eram legítimas. As ações, elas estão ali dentro do ordenamento jurídico, mas o uso perpetrado, né, o uso abusivo, reiterado daquelas condutas, acabaram por tornar muito daquele processo, então, de uma forma abusiva. Dentro do âmbito eleitoral, o que nós podemos trazer, né, desse conceito? Nós, então, temos um sistema e a gente tem que partir dessa premissa, né? Nós hoje vivemos ainda uma constante desigualdade de gênero. Nós não temos a ocupação de mulheres ainda nos espaços de poder e decisão, sobretudo no parlamento, né? Os dados mais recentes, né, que nós temos aí do TSE desde 2022, nosso último pleito eleitoral nacional, nós temos aí o espelho dessa subrepresentação feminina no Parlamento Federal. Por exemplo, nós somos hoje 53% do eleitorado brasileiro. Vejam, nós somos a maioria do eleitorado brasileiro, mas nós não somos a maioria nos cargos, nós não somos a maioria lá, exercendo esse papel. Para vocês terem uma ideia, né, eu trouxe aqui um dado recente, nós somos apenas 18% de mulheres na Câmara dos Deputados e 14% no Senado Federal. Isso é um número baixíssimo, é considerado um dos piores índices dentro da América Latina e dentro de todo o sistema internacional, né? Nós temos uma das piores representações femininas no parlamento brasileiro e isso ele vai se repetir aí entre todas as esferas, né, da nossa governança, dos nossos entes federativos, como governadores, prefeituras, câmaras de vereadores, assembleias legislativas, né? Então, isso se repete e acaba afunilando ainda mais, né? Inclusive nos cargos também de ministras, nos cargos de poder e decisão. Há um dado muito relevante do Fórum Mundial, né, do Banco Mundial, o Fórum Econômico, que fala sobre essa igualdade. Quando que finalmente alcançaremos essa igualdade, né? É um dado triste, porque ele fala em 130 anos, né? 130 anos entre cargos públicos e 140 anos nos cargos da iniciativa privada. Então, vejam como estamos muito longe ainda de alcançarmos essa efetividade. Então, para entendermos o porquê dessa subrepresentação, eu não posso deixar de falar que nós temos a desigualdade estrutural, né? Nós temos essa permanente desigualdade de gênero, mas nós também temos a violência. E a violência, eu costumo dizer que ela é o retrato mais expressivo e danoso dessa desigualdade de gênero, porque ela é onde de fato se opera, né? Onde a gente consegue visualizar. Por que essas mulheres não estão ali disputando em pé de igualdade, né? Por que essas mulheres não chegam lá? Por que ainda que tenhamos um ordenamento jurídico extremamente positivo, né? Desde a nossa Constituição de 88 até as leis atuais, nós temos sim um arcabouço jurídico que protege mulheres, né? Que garante direitos, mas infelizmente isso não é aplicado. E quando nós nos encontramos em situação de violência, né? Em situação de vulnerabilidade, quando precisamos recorrer ao judiciário, quando estamos ali prestes a disputar um cargo político, nós nos deparamos com o mesmo cenário.
que é o quê? O cenário da violência, né? A violência perpetrada por todos os entes, seja o Estado, seja o Poder Judiciário, as instituições, seja no âmbito familiar, doméstico, privado ou de uma iniciativa privada, né, do trabalho, enfim. Então, o lawfare, ele faz essa análise, essa teoria crítica sobre todo esse contexto para mostrar que, muito embora nós tenhamos, né, todo esse arcabouço legal positivo a favor das mulheres, esse próprio arcabouço, esses atores, eles podem se revelar os algozes, eles podem se revelar se valendo desses instrumentos e atacando mulheres, aniquilando sua imagem, tirando-as do seu espaço genuíno de poder e decisão que temos o direito aí de ocupar. Então, o lawfare de gênero, partindo dessa premissa inicial, né, da violência estrutural, da violência de gênero, que é, infelizmente, ainda algo muito presente na nossa sociedade, nós temos que entender como ele atua especificamente, né? Então, a gente tem ali 3 dimensões dessa atuação. Nós temos uma dimensão geográfica, que é o locus, é o ambiente dessa guerra. Nós temos a segunda dimensão, que é a dimensão das armas, que instrumentos eles podem utilizar para fazer com que essa mulher, enfim, seja aniquilada, porque esse é o objetivo da guerra, né? Aniquilar o seu inimigo. E a terceira dimensão, que é a publicização desse aniquilamento, né? Que é essa exposição, essa parte midiática de todo esse processo. E aí nós temos isso acontecendo em diversas esferas, né? Nós temos isso acontecendo no âmbito doméstico, familiar, por exemplo, quando a mulher vai em busca do seu processo de divórcio, quando ela vai denunciar uma violência doméstica, quando ela vai se candidatar a um cargo político, quando ela está no exercício daquele mandato, né, no exercício ali da atividade legiferante, ela está ali como senadora, como uma deputada, como uma presidente da República, como é o caso mais recente que nós vivenciamos no nosso país, ou como uma cidadã comum ali na sua empresa, atuando gerindo seus negócios, né? Então, quero que vocês entendam essas 3 dimensões atuando de forma simultânea como uma estratégia desse aniquilamento. Então, para ilustrar bem rapidamente o que eu quero trazer para que a gente consiga entender, né? Porque eu não quero que isso fique de forma genérica e também não quero que isso fique de forma vaga a ponto de que a gente não entenda esse conceito na prática, porque ele existe, ele está, né, aqui ainda que de forma muito sutil, mas ele existe, inclusive a doutrina tem se dedicado a isso, e aqui eu preciso referendar as 2 autoras que trouxeram esse conceito para o nosso ordenamento jurídico, que é a doutora Soraya Mendes, a doutora Isadora Dourado. Então são pessoas que, a partir de muitas pesquisas acadêmicas, trouxeram esse conceito internacional do lawfare para o embasamento, para o viés de gênero. Então, o primeiro caso que eu queria mencionar, para entendermos isso, é diante de uma violência sexual, vamos supor. O que nós verificamos na prática? Isso, infelizmente, é um padrão que acontece quando uma mulher vai denunciar alguma violência, tá? Mas eu trago a violência sexual porque ela é muito emblemática nesse aspecto, principalmente da arma que se utiliza, do local e da exposição, né? De como nós vamos aniquilar essa vítima, né? Essa mulher nesse contexto. Porque o que se busca, né? Quando a gente sofre uma violência, a gente busca o aparato estatal para proteção. Mas, infelizmente, o que nós vemos muitas vezes é o contrário disso. Então, a vítima busca a delegacia, a vítima faz uma ocorrência, a vítima instaura todo aquele processo, mas ao longo do processo, o foco vira, né, a disputa, ela muda de posição. O réu, em tese, ele passa a atacar a honra daquela vítima. E aí, infelizmente, não se há um limite, né? Porque o que nós temos? Nós temos, então, a deslegitimização dessa mulher, né? Ela passa a ter ali questionada a sua conduta, a sua vida pregressa, a sua honra, a sua dignidade. E um caso muito emblemático que recentemente nós vivenciamos, né? Hoje ainda é alvo de muitos debates, foi o caso
da modelo Mariana Ferrer, né, que ela infelizmente foi vítima de um estupro e durante todo o seu julgamento a sua palavra foi posta à prova, né? Aqueles fatos que ela trouxe foram postos à prova, não só os fatos, como a própria conduta dela. Em dado momento, acredito que todos devam ter acompanhado o que aconteceu, né, numa audiência em que estavam todos os atores ali, né, estava Ministério Público, estava juiz, estava advogado, estava o réu, se não me engano era a audiência de instrução e julgamento, estavam todos ali, aí nós tivemos falas horrendas por parte do advogado, né? Ele disse que, vou aqui trazer aspas, só para a gente entender como pode ser essa arma que se utilizou naquele momento, tá bom? Por exemplo, ele resgatou fotos dela da internet, das redes sociais, enquanto ela estava atuando como modelo, e disse que ela tinha uma vida como praticamente uma profissional do sexo, e que aquelas fotos em que ela se expunha, né, em que ela se colocava daquela forma, era um convite para atos como que, infelizmente, ela foi vítima. E, pasmem, né, a tese que se defendeu ali naquele momento foi do estupro culposo. O réu não tinha o dolo, a intenção de cometer, não percebeu que ela não consentiu o ato em razão da sua vulnerabilidade ali naquela situação. E ele foi além, infelizmente, né, o advogado. Por que que ele foi além? Porque ninguém o parou, nem o juiz, nem o promotor, ninguém, absolutamente, e até acho que o próprio advogado dela, na época, tentou falar, enfim, mas foram cortados, né? E ninguém parou aquele advogado do réu de proferir aquelas ofensas, a ponto dele dizer que ela estava em poses ginecológicas, outra situação, que ele jamais gostaria de ter uma filha como ela. E vejam, são ações, são falas que descredibilizam a palavra, a honra, a pessoa dela. Deixou-se de atacar o ato, deixou-se de atacar de fato se cometeu ou não aquele crime e passou-se a atacá-la. Né? Então, claramente, vocês conseguem enxergar nesse contexto essas três dimensões do lawfare de gênero. Né? Nós temos o local, que é a instituição, o poder judiciário, a audiência, nós temos a arma, que foi ali o processo, né? Valeu-se o advogado, valeu-se do direito, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório para atacar a honra daquela vítima, e nós temos a forma de exposição, publicização, porque essa audiência ela foi propagada, né? Todo mundo teve acesso a essa audiência e mais, ela conseguiram, né? Enfim, não sei como, mas derrubaram inclusive a página, o Instagram da Mariana Ferrer à época, e era o único canal que ela tinha de contato com as pessoas, com o seu público, a sua rede de apoio. Então, para vocês verem, num caso concreto, como o lawfare de gênero ele é cruel e ele vai exatamente ali aonde está a maior vulnerabilidade daquela pessoa, né? A sua honra, a sua dignidade, a sua existência como uma pessoa de direitos, né? Não só um objeto, mas um sujeito de direitos, de garantias, de prerrogativas. E esse é o grande problema quando a gente fala em desigualdade de gênero, em violência estrutural contra a mulher, porque a violência, ela pressupõe que a mulher ela é um objeto, ela não necessita de proteção, ela é coisificada. E só para vocês entenderem um pouquinho disso, aqui no Distrito Federal nós temos uma estatística que fala que quase 80% dos feminicídios, a causa desse feminicídio são basicamente 3 razões, né? A não aceitação do término do relacionamento, sentimentos de ciúme, posse e controle. Então, o que isso denota? Essa objetificação. A mulher é um objeto, é um patrimônio, é uma extensão do poder, né, desse poder simbólico, dessa dominação masculina, dessa hegemonia masculina que nos atravessa há séculos e que nos excluiu desses espaços de poder, de decisão. Veja, a Mariana Ferrer estava ali numa audiência e todos os atores daquela audiência eram homens, apenas ela mulher, e ela não teve aí então a sua defesa garantida.
O segundo aspecto, né, o segundo exemplo para a gente entender, aí eu já vou para a parte política, é a questão do processo de impeachment da nossa ex-presidente Dilma Rousseff. De novo, não vou entrar na questão ideológica, política ou partidária, ou vou adentrar nos requisitos legais, jurídicos do processo em si, mas de como isso foi exteriorizado, de como esse cenário político agravou ainda mais a situação da ex-presidente. O que nós verificamos à época? Nós verificamos à época que durante todo o mandato, né, os 2 mandatos aí, um interrompido, da ex-presidente, foi marcado por agressões, né, marcado pelo estereótipo de gênero, marcado por notícias em que desqualificavam a ex-presidente, né? Desqualificavam a sua conduta, né? O seu gênero, a sua atuação, a sua personalidade, a sua forma de agir. Dificilmente nós vimos críticas com relação, de fato, à sua atuação como política, como uma presidente. O que nós vimos eram situações assim, por exemplo, ela é uma histérica, é uma louca, ela grita com todo mundo, ela não tem paciência, ela é isso, é assado. Eu lembro até que nós tínhamos, à época, nossa, e essa imagem ela é muito triste, não sei se vocês lembram, os preços da gasolina estavam oscilando, né, do combustível, e fizeram um adesivo muito maldoso em que ela colocava-se de pernas abertas e as pessoas estavam adesivando isso dentro, no local de abastecimento do seu carro, ali na bomba do carro. E aí, ao passo que quando as pessoas iam abastecer, né, colocava ali a cânula, sei lá, do abastecimento e tinha aquele adesivo e propagaram isso e fizeram risadas, enfim, isso foi de um horror, assim, que eu acredito que isso não se repita mais hoje em dia. Mas naquela época isso era considerado plenamente normal. Atacar a mulher, atacar a sua posição como uma presidente, né? Então, durante todo o processo do seu impeachment, né, durante todo o seu mandato, infelizmente ela foi atacada dessa forma, né? Ela foi exposta dessa forma cruel. Então, trazendo aqui esse panorama, eu expliquei, eu acho que, né, não sei se resta alguma dúvida dessa questão um pouco histórica, geográfica, do âmbito internacional, como isso se internalizou e como agora nós temos mecanismos para trazer isso para o nosso ordenamento, né? Então, como nos defender com relação a isso? Como nós vamos nos blindar a esses comportamentos? Assim, é até utópico falar sobre isso, porque nós estamos num processo ainda longo, de fato, para a efetivação desses direitos, dessas garantias. Então, ainda é necessário uma mudança cultural, uma educação, né? Por isso a importância desse curso de capacitação, para que as mulheres percebam que estão inseridas nesse contexto. Porque a grande questão da violência é que muitas mulheres não estão ali conscientes de que estão no contexto da violência. Elas entendem que foi só uma brincadeira, foi só uma piada, não, ele é assim mesmo, ele me trata dessa forma. Às vezes quando a gente se abraça, ele me dá um abraço mais assim, apertado, né? As mãos passam de uma forma diferente, mas não é nada, né? A gente, infelizmente, nós temos essa cultura ainda de relativização dessas violências cotidianas constantes. Então, o passo mais importante de tudo isso é a conscientização. É entendermos que sim, estamos nesse contexto, que sim, podemos ser alvo a qualquer momento e que sim, precisamos nos defender. Então, o segundo, eu sempre falo que é romper a barreira do silêncio. Isso para todos os níveis de qualquer violência, né? Nós precisamos romper a barreira do silêncio. Seja compartilhando isso com uma amiga, seja compartilhando isso com alguém, né? Eu costumo dizer que a gente, isso como sociedade aqui filosofando, né? Nós precisamos aceitar as finitudes dos ciclos, né? Aceitar que casamentos acabam, relacionamentos acabam, ciclos profissionais acabam e se preparar para isso. A gente não se prepara para um casamento, para um batizado, né? A gente se prepara para uma festa, para o Natal. Por que não se preparar para um divórcio? Por que não encarar aquilo de uma forma mais racional, no sentido de
olha, as coisas não estão bem, preciso buscar uma orientação para entender o que eu vou fazer a partir de agora, né? Então, esse é o primeiro passo, o terceiro, né, na verdade, buscar uma orientação jurídica a respeito daquela situação, para você entender se aquele contexto, daquilo que você está percebendo, de fato, pode se concretizar aí em alguma ação. Aqui eu só quero lembrar que nós temos um marco legal muito importante com relação à questão política, né, com relação à violência política contra as mulheres. Trata-se da Lei 14.192 de 2021. Essa lei é o nosso marco, é o primeiro registro em que se nomeiam essas situações que eu trouxe aqui e há previsão de quê? De reprimendas, de sanções, de punição. O que é um assédio dentro da sua relação política? Eu fui cerceada no meu direito de fala, eu fui atacada, ofenderam a minha honra no exercício do meu mandato ou no exercício de um discurso, de uma campanha, né? O que eu vou fazer, aonde eu vou registrar essa ocorrência? Eu tenho elementos para poder registrar tudo isso, né? Para poder reunir essas provas? Sim, hoje nós já temos isso, nós já temos essa garantia legal que dá essa robustez a essa denúncia. Então, essa é a lei mais importante nesse contexto político, porque ela vai te orientar, né? Ela é uma lei que traz os tipos penais, né? Os crimes que estão ali, que podem configurar dentro desse âmbito político e o que fazer, né? E aí, o que fazer? Nós temos diversas ações, né? Nós temos ações no âmbito civil, de reparação de danos morais, nós temos no âmbito criminal, nós temos no âmbito administrativo e nós temos em todas as esferas em que aquela ação se concretizar como uma violência política de gênero, né? Esse é o nosso marco mais importante. Nós temos também diversas legislações aí voltadas para a proteção da mulher como um todo, né? A própria Lei Maria da Penha é o nosso grande marco nessa defesa. Recentemente, ela sofreu diversas alterações muito positivas, mas no âmbito da violência doméstica, eu quero aqui registrar uma alteração muito importante, que foi o da tornozeleira eletrônica, né, dos agressores. A gente já tinha iniciativas como essas aqui no Distrito Federal, mas apenas no âmbito dessa localidade. Mas agora isso se tornou uma lei federal e há uma obrigação de os juízes, né, na vara de violência doméstica, no juizado de violência doméstica, enfim, determinarem a aplicação desse instrumento nos agressores. Isso dá o quê? Isso dá mais autonomia, isso dá segurança àquela vítima, que não vai ficar tendo que ela demandar o poder judiciário, né? Ela que tem que ligar para a polícia para avisar que ele está rondando sua casa, acionar alguém para vir ajudá-la. Não, a própria tornozeleira vai fazer, né, esse contato com a central de ajuda, com a central de monitoramento eletrônico daquele agressor e vai, então, pelo georreferenciamento, localizá-lo e prendê-lo caso ele esteja, então, descumprindo uma medida protetiva de urgência, porque, infelizmente, né, a gente ainda tem um descumprimento muito grande dessas medidas e tudo fica muito a cargo da vítima, né? A vítima é que tem que dizer, a vítima é que tem que sair de casa, buscar um abrigamento, a vítima é que tem que promover ali, comprovar, inclusive, que aquele réu está violando a medida protetiva, e isso é um ônus ainda maior para a vítima, é uma revitimização institucional. É o lawfare ali sendo aplicado de forma clara e evidente, né? Nós temos um instrumento legal, nós temos o direito, mas a vítima ainda é que tem que promover todas as ações para provar que ela é a vítima, né? Então, infelizmente, todo esse ordenamento. E agora também temos o decreto. Esse é o que nós chamamos de escudo digital, é o decreto 12.976 de 2026. Ele é muito recente, foi editado há pouquíssimo tempo pelo governo federal. É um decreto que vai ajudar principalmente mulheres aí que estão buscando se candidatarem, porque ele traz mecanismos urgentes e mecanismos mais imediatos de proteção quando há uma violação no ambiente digital. Porque, infelizmente, essa é uma realidade, não teríamos como escapar dela, né? Se nós já verificamos a violência dentro dos espaços naturais, né? Dentro de casa, dentro do trabalho, dentro da política, de todos os espaços que a mulher ocupa, não seria nada diferente constatar essa violência também no âmbito digital. O grande problema
é que no âmbito digital a gente tem uma reprodução em massa dessa violência, né? Nós temos uma publicização extrema e o que é muito mais grave em termos de danos a essa vítima. Hoje, por exemplo, a gente precisa lidar com mecanismos internacionais para conseguir derrubar um site, para conseguir que uma empresa responda àquela sua ação judicial, retire aquela publicação do ar, né, apague aquele post. A gente tem, por exemplo, os deep nudes, né, os fake nudes, que transformam mulheres, apresentam essas mulheres nuas, sendo que essas mulheres nunca se colocaram dessa forma na internet, mas existem mecanismos que fazem isso, inclusive com poses, com situações vexatórias, constrangedoras. Então, imaginem o quão constrangedor é isso, imaginem o dano que isso aumentado em escalas assim, infinitas, porque uma vez na internet, uma vez produzido pela inteligência artificial, quem tem o controle disso? Então, nós estamos caminhando para, digamos que uma alteração legislativa com relação a tudo isso, mas ainda é algo que esbarra em muitos conceitos, em muitas outras proteções, por exemplo, o que hoje muitos congressistas alegam, né? Que se essas leis que vão ali limitar a inteligência artificial, que vão limitar as redes sociais, vão afetar a liberdade de expressão, e esse é um direito fundamental que não pode ser relativizado de forma alguma. Enfim, são posicionamentos liberais, neoliberais, que a nossa política hoje enfrenta, mas que precisamos olhar sob o viés de gênero e a quem interessam esses posicionamentos, né? Porque, de fato, é mais uma forma, é mais um instrumento de aniquilar mulheres e retirá-las desses espaços, sobretudo de desestimulá-las a estar ali, né, oferecendo sua voz, o seu conhecimento, pleiteando direitos seus e de outros grupos. Então, todo esse sistema, infelizmente, ele ainda está posto de forma que essas mulheres sejam desencorajadas a enfrentar a vida pública, porque, de fato, ela não é fácil. Então, nós passamos agora, depois desse entendimento, desses regramentos que nós temos, e não são poucos, tá? Eu falo isso com muita propriedade, porque é um tema que eu estudo há um tempo. Nós temos, sim, um ordenamento jurídico muito robusto. Nós temos uma Constituição que fala em igualdade de gêneros, em direito à vida, à dignidade. Nós temos doutrinadoras que falam sobre direitos humanos das mulheres, né? Nós avançamos muito nessa pauta. Hoje nós temos, inclusive, uma teoria que diz tudo isso que eu estou falando, que é o lawfare de gênero. Então, nós avançamos nesse conhecimento, mas nós ainda não conseguimos implementar, efetivar isso de fato, né? A nossa educação, ela ainda é muito patriarcal. O nosso sistema, ele é patriarcal. E o que é esse sistema patriarcal? É que essa hegemonia masculina, essa dominação masculina, ela está presente, ela que fundou esse sistema. Ela que está presente no Poder Judiciário. Vejam a composição do nosso Supremo Tribunal Federal. Isso é um exemplo, assim, gritante, escandaloso, inclusive, porque nós temos 11 membros e apenas uma mulher, e que já está quase de saída, que já antecipou que vai se aposentar logo, logo. Então, o que haverá após isso? Em pleno 2026, nós não temos composições paritárias, né? Nós temos aí a ONU Mulheres tentando trazer essa paridade em 50% na vida política, né? Tanto para homens quanto para mulheres. Nós temos mecanismos de cotas, nós temos mecanismos de repartição do fundo eleitoral para poder garantir o financiamento dessas campanhas. Nós temos mecanismos de cota dentro dos horários eleitorais, né, da propaganda política eleitoral, mas nós ainda não temos a efetivação disso, não alcançamos essa igualdade. Por quê? Por todos esses fatores que eu estou mencionando, que desestimulam, né, que trazem aí a insegurança mesmo. Como que eu vou enfrentar tudo isso sozinha, sem conhecer, sem ter quem me apoie? Né? Como que eu vou conseguir romper todo esse sistema? De fato, eu não acredito aqui que a gente vá romper isso da noite para o dia, infelizmente. Mas nós precisamos nos precaver.
né? Nós precisamos entender que o fenômeno existe, conscientizarmos-nos sobre toda essa questão, sobre esses problemas estruturais que nos cercam, que infelizmente conduz à vida pública da mulher, e a partir daí, então, promover o que nos cabe, né? Nós temos ordenamento jurídico, nós temos, então, medidas judiciais cabíveis, nós temos a conscientização dessa dinâmica, então, como nós vamos nos proteger? O primeiro passo que nós sempre orientamos nas nossas orientações, e isso eu falo aí já na minha fala como advogada, é sobre a preservação de documentos. É o que nós chamamos de blindagem documental, uma governança da estratégia, né? Como que nós vamos já pensar ali na frente, numa futura ação e já nos precavermos. Essa questão da prevenção, ela é importantíssima, porque quando a gente está já no cerne ali da disputa, do litígio, muitas vezes muitas provas se perderam. E aí nós não temos mais elementos para garantir aquele nosso direito. O nosso ordenamento jurídico, né, ele tá ali baseado em duas premissas. Nós temos uma verdade real e nós temos uma verdade processual. A grande questão é que, muitas vezes, essa verdade real, ela não consegue ser apresentada nos autos, porque a verdade processual, ela precisa de quê? De evidências, ela precisa de robustez de provas, ela precisa, do mínimo ali, de elementos que comprovem a sua verdade real. No entanto, quando nós estamos lidando com gênero, nós estamos lidando com violências, nós estamos lidando com afetos, nós estamos lidando com emocional, com suscetibilidades, e nós estamos lidando com pessoas que muitas vezes não estão pensando nisso, se perderam naquele processo, apagaram conversas, rasgaram documentos, passaram documentos para terceiros e nem se recordam. Isso é totalmente natural, porque a pessoa está sob um estresse, muitas vezes um estresse pós-traumático de uma grande violência. Não tem mesmo condição dela racionalizar, raciocinar e pensar que tem que guardar aquela conversa, que tem que fazer um print constando o telefone, o nome do indivíduo, a data, e-mails, gravações em ambientes quando é permitido, né, quando é legal, enfim. Ela não vai pensar, é óbvio que não vai. Por isso, sempre tenham orientação jurídica, né? Busquem esse apoio, busquem advogadas, advogados também, não vejo problema, mas essa questão do gênero realmente ela é muito sensível e muitas vezes a mulher ela vai ter esse olhar, a mulher que se especializou nessa área também, porque nós temos aí também um movimento muito contrário a isso, de homens contratando bancas exclusivamente de mulheres para defendê-los em processos como esses, né? Para colocar em xeque aí toda essa nossa teoria, e que é o que nós chamamos de feminismo neoliberal, enfim, outra corrente doutrinária que cabe um livro para falarmos a respeito. Mas, voltando aqui à questão da blindagem documental, então é preservar documentos. A mulher, a vítima, aí, é se tornar uma grande arquivista disso, né? Resguardar e-mails, tratar tudo da forma mais institucionalizada possível, evitar respostas e decisões pura e simplesmente por WhatsApp, né? Sempre conversar com testemunhas, com pessoas ali que vão poder lá na frente, quem sabe, testemunhar a seu favor. A gente tem um grande problema com isso, porque, infelizmente, quando as vítimas nos procuram, nós já perdemos todas essas provas, né? E recuperar tudo isso, trazer essa verdade real, a verdade processual, fica tudo mais difícil. E aí, além de tudo, né, nós temos um sistema que é todo hegemônico e é todo dominante por homens, né? Então, vejam como o cenário fica ainda mais dificultoso para mulheres vítimas buscarem essa ajuda. E essa governança da estratégia, que é você, então, entender que, reunidos tudo isso, todas essas documentações, utilizá-las aí naquele processo que você está promovendo e, no futuro, utilizar aquelas armas que muitos homens utilizam contra as mulheres no processo, utilizá-los contra eles também, né? Apresentar uma denunciação caluniosa, entrar com uma ação de reparação por danos morais e materiais por tudo aquilo, representá-los nos órgãos administrativos, né? E aqui, por exemplo, eu queria contar um caso muito pontual que aconteceu comigo, né? No começo da minha... Não no começo, mas nesse momento em que eu parto para esse viés de gênero, proteção de mulheres vítimas. E foi uma situação onde eu entendi
como que esse sistema opera, e ele opera, inclusive, com a gente que está aqui se defendendo, está aqui instruindo vocês, capacitando. Não estamos isentas, tá, pessoal? É por isso que eu acho que é importante eu trazer essa experiência. Era um caso de violência, era um divórcio, começou como um divórcio, todas aquelas ações de família, mas descobrimos ali ao longo também a violência doméstica. Nós ainda no sistema jurídico, né, a gente não tem varas híbridas, é uma pretensão, é algo que deve ser implementado, é uma orientação, inclusive, da própria norma, mas por enquanto são juízos separados, ou seja, juizado de violência doméstica é aqui, vara de família é aqui, e assim vai, e acaba que a gente tem que, então, manejar esses dois sistemas, microsistemas, mas com a mesma linha de argumentação, né, com a mesma estratégia de defesa e os mesmos fatos, porque eles conversam. No curso do processo, o réu, um advogado, e num órgão importante aqui no Distrito Federal, me acusou, disse que eu estava promovendo uma violência psicológica contra a vítima, ex-esposa dele, que eu é que estava colocando coisas na cabeça dela para ela promover a denunciação e que ele, diante de tudo isso, ele iria promover uma investigação, uma denúncia contra a minha pessoa no Tribunal de Ética da OAB aqui do Distrito Federal. E aí, aquilo me chocou, porque foi a primeira vez que eu vi, de fato, todo esse sistema trabalhando contra mim, na minha atuação, na defesa de um direito, de vários direitos, né, inclusive da integridade física, psicológica daquela mulher, que no curso do processo nós conseguimos uma gravação da casa comprovando a violência doméstica de fato, né, a violência física ali, que foi muito cruel assistir, inclusive, mas no curso do processo nós tivemos essa prova. E naquele diálogo que eu tive com ele, eu tive que ser o quê? Muito corajosa, né, de enfrentá-lo, de não temer. E então eu fiz questão de registrar muito bem a nossa conversa pelo WhatsApp e vejam, eu não mandei áudio, eu escrevi. Isso é uma dica muito poderosa também. Não mandem áudio, porque o áudio pode, né, depois pode dizer que foi alterado, ali foi uma voz, enfim, contestar inclusive a sua voz naquele contexto. Então eu escrevi uma mensagem dizendo exatamente todo o contexto e dizendo que ele então buscasse os direitos que ele julgasse pertinentes, mas que o fazendo eu também iria promover os meus. E aí eu queria, né, verificar quem teria razão ao final. Então, eu tive que me posicionar. E tive que me posicionar de uma forma, inclusive, agressiva. E como eles se posicionam sempre, né? E que é o que eu condeno. Eu não quero me tornar um homem, eu não quero usar as mesmas armas que um homem. Eu quero continuar sendo a pessoa que eu sou, com os meus valores, com os meus princípios. Mas a partir do momento que, infelizmente, o jogo é jogado dessa forma, as armas são essas, eu vou ter que me valer também desse sistema. Então, eu escrevi uma mensagem muito verdadeira, muito honesta, mas muito técnica, muito racional. Tive que respirar fundo para não sair da linha, né? E dizer que, caso assim ele fizesse, eu também faria. E na mensagem eu expus todos os atos que ele cometeu desde o primeiro momento até aquele momento e que inclusive ele iria responder com relação a mim também na esfera criminal. E eu queria ver como isso ia repercutir no âmbito profissional público dele, né? Então, só para vocês terem uma ideia que não estamos livres de atuações como essas. Bom, eu acredito que agora nós falamos um pouco sobre tudo, né? Eu falei da origem do termo, eu falei da questão internacional, eu trouxe como isso foi implementado no Brasil, eu trouxe o viés político, o viés particular, individual, né? Porque essa violência, esse lawfare de gênero, ele vai se perpetuar em todas as esferas que a mulher atuar. Né? Ela não está restrita ali ao poder judiciário, não está restrita à arena política, não está restrita ao âmbito doméstico, não. Qualquer espaço e que seja um espaço de poder, de decisão, um espaço em que a mulher se propõe
a se posicionar, ela vai ser alvo. E vai ser alvo nesse contexto, com essas armas, que é o grande problema. Eu só queria lembrar aqui também um caso muito emblemático, que foi o da Ângela Diniz, né? Todos vocês devem ter conhecimento, já viram, agora tem os podcasts, a gente tem série, a gente tem filme. É um caso extremamente peculiar e que trouxe à tona tudo isso que nós estamos falando. Ela foi vítima de um feminicídio, 3 tiros disparados contra o seu rosto. E lembram que o feminicídio ele tem essa característica muito específica na execução do crime, né? Ele é uma execução que vai atingir os aspectos biológicos femininos daquela mulher. São geralmente 30 facadas, 40 facadas no rosto, no peito, na parte vaginal, né? Enfim, arranca-se o cabelo, danifica-se o rosto, joga ácido, queima. Então são crimes muito bárbaros, são crimes muito violentos, e isso se difere completamente da violência urbana, né? Que a violência urbana geralmente está ali no calor da emoção, o tiro, tal. Não, a violência, o feminicídio, né? Ele tem todo um estudo em separado e por isso ele se denota dessa forma. Naquele caso da Ângela Diniz, então ela foi morta brutalmente pelo seu companheiro, porque ela queria terminar a relação, ela não queria mais estar ali naquele contexto. Ele, por não aceitar, então a matou. E a época, em 1970 e poucos, nós não tínhamos nada desses ordenamentos que eu estou falando hoje. Ela era uma dama da alta sociedade de Minas, desfilava, cobiçadíssima, muito bonita, muito à frente do seu tempo, inclusive, muito independente, muito autônoma. E tudo isso, toda a sua vida foi utilizada como pretexto para justificar aquele feminicídio durante o julgamento do Dock Street, que foi o assassino dela. Vejam, o julgamento foi um espetáculo, foi um teatro. Aquilo foi tão bem arquitetado pela defesa do Dock Street que mulheres passaram a enviar cartas para o Doca, se dizendo apaixonadas, se dizendo piedosas, muito tristes com o que ele estava sofrendo, que ele não merecia passar por aquilo, que ela foi a culpada, que ela o provocou, que aquela conduta dela foi a responsável pela morte. Ela procurou, ela achou, né, em pouquíssimas palavras, em breves, essa foi a tese de argumentação da defesa, que é o que a gente chama de legítima defesa da honra, o que até, pasme, em 2024 era permitido se argumentar num tribunal do júri para desqualificar um crime contra a vida e contra mulheres. Então vejam como é muito assombroso, ainda é horrendo todo esse sistema, né? todo esse contexto, e por isso a importância de diálogos como esse, né? De que tenhamos muita conscientização sobre o lugar que queremos ocupar, aonde queremos estar, o que iremos enfrentar, mas, sobretudo, que nós temos elementos legais, jurídicos de defesa, nós temos como nos proteger, nós temos grupos que nos apoiam, nós temos capacitações, conscientizações como esse aqui, como que a BPW brilhantemente está fazendo e conduzindo. Então, mulher, você não está só, né? Nós não estamos sós, nós só temos que ter um pouco de mais coragem para enfrentar tudo que a gente precisa enfrentar. E é isso, eu acho que eu fiz um panorama geral, mas, Alisson, fique muito à vontade se você quiser perguntar, se você acha que preciso complementar com mais alguma informação. Eu acho que você foi incrível, brilhante, e que se todas nós pudermos pensar em tudo que você trouxe, né, com relação à doutrina, com relação inclusive a exemplos, né, nós na BPW temos trabalhado muito esse momento, 52% da população feminina, então nós temos algumas obrigações. A primeira é em ser forte, em ouvir tudo que você trouxe e fazer parte, sim, desse número. E lembrar que nós somos as mães do outro restante do percentual. E ensinar lá na nossa casa, desde cedo, né, quais são as obrigações, as premissas, para que a gente tenha uma vida de igualdade, né, equidade para os nossos filhos, para as mulheres, para que todo mundo possa conviver com equidade. E é só dessa forma que nosso país consegue ser cada vez melhor.
Eu quero te agradecer imensamente por tudo que você trouxe. E na sua fala me veio também essa coisa da mulher contra a mulher que também existe, né, Viviane? Nossa, não só existe, como inclusive está sendo nomeada nesse momento, né? É o Womenling, Bullying, né? bullying. A BPW Bullying. já trata disso desde 2023. Olha, então vocês Trazendo foram nas pioneiros. reuniões, porque realmente é um problema, Sim, né? Então sim. é algo que nós também precisamos pensar. Muito. E eu acho que você foi muito perfeita quando você disse: eu estou me colocando para fazer parte de um partido, vou participar de um processo eleitoral, que eu tenho essa força de saber entender e saber sair da forma correta, né? Eu até ouso dizer que eu vou pedir a você, nós vamos elencar essa jurisprudência, a doutrina que você citou, no corpo dessa sua aula. Perfeito. Eu quero te agradecer muito e te pedir para fazer uma palavra de encerramento. Claro, eu que agradeço pela oportunidade de compartilhar conhecimento. Eu acho que esse é a única forma de modificarmos o mundo. É pela educação, é pelo conhecimento. O conhecimento empodera e isso foi retirado de nós. Aqui só um dado muito curioso, a nós mulheres brasileiras só foi permitido estudar, ler, nos alfabetizar. Sabe para quê, Alisson? Você faz uma ideia? Não, para sermos boas mães, para sermos boas donas de casa, para sermos boas mulheres do lar, para termos condições de ler um livro de receitas, regras de etiqueta, como se posicionar à mesa, como recepcionar o seu marido quando ele chega cansado do trabalho em casa. Então, a partir disso é que nos foi permitido ler, estudar. Depois, né, foi nos permitido a educação superior, o magistério, mas para quê? Para educarmos, para cuidarmos. Então, a educação, o cuidado, porque se olhou como o único papel de gênero que a mulher poderia ter na sociedade, como o único que ela pudesse exercer. E ao longo dos séculos, eu acho que esse é o grande problema hoje que enfrentamos, nós estamos quebrando esses paradigmas, né? Nós estamos, claro, muitas precisaram inclusive morrer, né? Muitas autoras chamam esse lawfare de gênero como a revitalização do caça às bruxas. Então, nós estamos vivenciando isso novamente, mas de uma forma sutil, elegante, com ordenamento ali a seu favor e transvestido de neutralidade, de legalidade, de justiça, né? Então, minha palavra final ela só pode ser pela educação, pelo conhecimento. O conhecimento realmente liberta a educação e que nós mulheres tenhamos coragem de enfrentar o que a gente tem que enfrentar. Não é fácil, é uma batalha dura, a gente todos os dias. E a partir do momento que a gente toma consciência disso, a gente se percebe nesse contexto, a gente tem um olhar diferente sobre tudo o que vamos fazer. Mas nós precisamos de mulheres na política, nós precisamos de mulheres lá, decidindo nossos destinos, votando a favor de pautas que nos priorizem, porque isso está sendo feito desde que o mundo é mundo. E nós não estamos tendo essa participação. Então, mulheres que estão em busca dessa sua participação política, por favor, mantenham-se firmes, perseverantes, porque vocês é que vão mudar a nossa sociedade ali, ao fim, ao cabo, no momento do poder e da decisão, porque é onde as coisas acontecem. Claro, acontecem também no viés doméstico, educação, mas como esse curso é voltado para esse foco, então, mulheres, eu conto com vocês. Muito obrigada.